Olá, olá, mais uma live. Tô aqui tentando acertar, porque antes eu deixava o celular deitado na horizontal e agora o Face tá toda hora pedindo para deixar o celular em pé. Vamos lá, mais uma live. É a última live de 2020 terminando. Hoje a nossa live sobre planejamento previdenciário, né? E a importância de fazer o planejamento previdenciário, né? Às vezes a gente fala sobre o planejamento e as pessoas pensam assim, o que é isso? Né? Que bicho que é esse? Né? E o planejamento nada mais é a importância de você verificar o extrato previdenciário, né? O CNIS, lá no portal do meu INSS tem extratos de contribuição previdenciária, né? E aí você consegue verificar se está tudo ok, se os recolhimentos estão corretos, né? Se alguma empresa deixou de recolher corretamente, né? Se tem a data de entrada e de saída tudo bonitinho, né? Eu tô aqui enrolando um pouquinho, pessoal, para dar um tempo do pessoal entrar, né? São 7:02, é que eu sempre sou pontual, tá? E só para dar um tempinho do pessoal entrar, tá? Hoje o nosso tema é planejamento previdenciário. É a última live do ano, tá? Essa será a última, nós voltaremos somente dia 4 de janeiro, tá? Boa noite, Luciana. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite a todos que estão entrando. Agradeço muito pela atenção de vocês, pela audiência, tá? Toda quinta-feira às 19 horas, né? Essa será a nossa última do ano e voltaremos dia 4 de janeiro. Inclusive, vou pedir muito, vou fazer uma enquete na página depois sobre temas, né? Na live anterior me pediram para falar sobre túnel do carpo, lesão do túnel do carpo e o INSS. E esse será o tema dia 4 de janeiro. Boa noite, Luiz, bem-vindo, tudo bom? E esse será o tema dia 4 de janeiro, tá? Mas vamos parar um pouquinho, descansar um pouquinho. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda, Fernanda. Por favor, né? A Fernanda tá falando que não podia perder a última do ano. Por favor, né, Fernanda? Acompanhou o ano inteiro. E aí, então, vamos lá, pessoal. Hoje nosso tema é planejamento previdenciário, né? Planejamento previdenciário nada mais é a gente verificar toda a situação previdenciária, verificar se tem erros em contribuição, né? Se todo o tempo que está na sua carteira consta no seu cadastro no INSS, se está corretamente a data de entrada, a data de saída, né? E lógico, com essa reforma, o planejamento previdenciário ficou muito necessário. Porque as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham por conta, as pessoas que ficaram desempregadas, né? Elas não sabem como vão contribuir daqui pra frente, né? E o que eu tenho escutado muito, Ana, não sei nem se vale a pena. Calma, gente, calma. Vale a pena sim, né? Vale muito porque o INSS, ele tem um mecanismo de contribuição e de pagamento diferente de previdência privada, por exemplo, tá? Então, muita gente às vezes fica pensando, eu vou fazer uma previdência privada, deixa o INSS está quebrado. Gente, INSS não está quebrado, nunca esteve. Valdeci, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Nunca esteve quebrado, tá? Na realidade, Camila, seja bem-vinda, boa noite. Na realidade, isso foi um mecanismo que adotaram para poder passar uma reforma, tá? Uma reforma que nunca foi necessário, né? Não, pelo menos não do jeito que estava sendo pintado, né? Mas enfim, o que a gente tem hoje é uma reforma previdenciária que entrou em vigor em novembro de 2019, mais precisamente dia 13 de novembro de 2019, né? E vieram várias regras. E a pergunta que eu sempre ouço é, Ana,
como eu faço para aposentar nessa regra nova, né? Vale a pena continuar pagando? Por qual valor eu devo pagar para ter uma aposentadoria razoável, né? Ou as pessoas que tenham salários maiores. Ana, eu quero aposentar pelo teto. Eu vinha de um emprego onde eu recebia teto, né? Por exemplo, enfermeiros, médicos, né? Empresários que recebiam teto ou até acima do teto e que querem, falta 1, 2 anos. Gente, toda quinta-feira isso acontece. Toda quinta-feira cai a energia aqui, parece que é de propósito. E então, continuando, o que acontece? Para você continuar no teto, né? Ou próximo dele. Porque para você aposentar pelo teto, você precisa ter um tempo de contribuição alta, tá? Lógico que não vale a pena você ver contribuindo pelo mínimo, né? E aí agora na reta final resolver que vai aposentar pelo máximo. Não é assim que funciona, tá? Mas, Ana, eu quero aposentar por um valor X, um valor melhor, né? Não pelo mínimo. E aí vem a importância do planejamento. Fazer o cálculo, ver todos os defeitos que podem ter, né? De recolhimento de empregadores, recolhimento seu como empresário, né? Seu como autônomo, né? Então essa é a hora de corrigir tudo, para não deixar você ter uma surpresa lá no INSS na hora de dar entrada na sua aposentadoria, ou lá na hora que você recebeu uma carta de concessão na mão e fala, nossa, só isso, né? E normalmente a gente descobre o valor da aposentadoria no momento que a gente está precisando muito, né? No momento que está com uma idade avançada, que está desempregado, ou está desempregado numa idade que é difícil conseguir um novo emprego, né? Então é importante que verifique antes de aposentar, né? Nossa, mas para mim faltam muitos anos para aposentar. É isso mesmo. Essa é a hora de fazer um planejamento previdenciário. Você que falta 2, 3 anos, 10 anos para aposentar, essa é a hora efetivamente de você fazer um planejamento, né? Qual valor eu pago, né? Pelo mínimo? Pelo máximo, né? Gente, esses dias eu tava conversando com uma pessoa e que a gente descobriu que pelo máximo ela ia jogar dinheiro fora, porque não ia fazer diferença alguma no benefício dela lá na frente, entendeu? Pelo tempo que ela já tinha, né, contribuído. Então não ia fazer diferença alguma. Então é a hora, muitas vezes, da pessoa até economizar, né? Olha, eu vim ganhando acima do teto até aqui, né? Se eu pagar pelo mínimo, vai me atrapalhar? Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes sim, mas muitas vezes não. E aí, às vezes, você tá aí na mão para ter uma economia e nem sabe, né? Então, para você que não sabe das regras que ficaram agora para aposentadoria, né? Desde a nossa reforma de novembro de 2019 para cá, nós tivemos algumas regras de transição, tá? A primeira delas é a regra de 50%. Para que ela funciona? Para quem faltava 2 anos para aposentar, né? Mulher faltava 2 anos para completar os 30 e homem faltava 2 anos para completar os 35, né? Então essa pessoa ela vai ter que pagar continuar contribuindo aqueles 2 anos que faltava e mais 2 anos, né? Pessoal, vou pedir por favor para que vocês escrevam aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo e compartilhem, porque aí essas informações podem chegar em outras pessoas que também estão carentes dessas informações, tá bom? Então a regra de contribuição, a regra de transição pelo 50%, você vai contribuir os 2 anos que faltavam e mais 2 anos do pedágio, tá? E o cálculo era na regra antiga ainda, 80%
das maiores contribuições, né? Faz a média. E tem fator previdenciário, que era o terror do pessoal que aposentava na regra antiga, né? Terror por quê? Porque ele diminui até 40% da sua aposentadoria, né? E ele varia muito de acordo com a sua idade, de acordo com o tempo que você tem de contribuição, né? Quanto maior o tempo que você tiver de contribuição, menor a incidência do fator previdenciário, tá? Então, se você, por acaso, se encaixa nessa regra, você terá a incidência do fator previdenciário. Mas quanto maior o tempo e maior a idade, menor a incidência, tá? É bom para você saber. O fator normalmente ele pode reduzir em até 40% a aposentadoria, tá? Pessoal, estão escrevendo aqui embaixo, a Regina tá falando que travou a live. Tá para todo mundo ou é só o caso dela? Todo mundo tá me escutando? Luciana Santana do Parnaíba, que ótimo. Itapetininga, Rosélia, seja bem-vinda, viu? E aí o que acontece? Tem também a transição por idade. Qual é a exigência da transição por idade? A transição por idade tem o caso da mulher e homem, né? A mulher, ela tem que ter 15 anos, né? Tá normal, né, Luiz? Tá ótimo. Regina, eu tô achando que é a sua internet, tá, minha flor? Que outras pessoas estão assistindo tranquilamente. Mulher, 15 anos em dia, né? Pagos em dia, não pode ter pagamento em atraso. E 62 anos, isso lá na frente, né? Hoje, se a mulher for aposentar, ela precisa ter 60 anos e 6 meses, tá? 60 anos e 6 meses. Nossa, gente, meu cachorro tá... 60 anos e 6 meses, tá? Ano que vem vai ser necessário 61 anos para mulher. E vai aumentar 6 meses em 2022 até chegar, vai aumentar de pouquinho em pouquinho até chegar aos 62 anos, tá? Rose, São Paulo, bem-vinda! Vai chegar até os 62 anos, tá? Homem, 15 anos e 65 anos de idade, né? Aí a pessoa me pergunta assim, Ana, mas homem não era 20? 20 para quem entrar pro INSS depois da reforma, tá? Agora, homem ainda, quem já tá no sistema, são 15 anos ainda, tá? E aí tem outra, só que essa regra de transição, o cálculo muda. É a média dos últimos 100%, né? Então vai pegar de julho de 94 até a sua última contribuição e fazer a média. Antes era 80% das maiores e tirava 20% dos menores, que era o que atrapalhava o cálculo. Hoje, pelas regras novas e a regra de transição, essa que eu estou falando, que é a transição por idade, pega 100%, tá? E faz a média. Não descarta mais os 20% dos menores. E aí é a hora que a aposentadoria não fica tão interessante como era antes, né? Que só pegava 80% das maiores. Não fica tão interessante porque 20% dos menores, na prática, fazendo o cálculo, a gente vê que prejudica sim no valor inicial da aposentadoria, tá? Então, como a gente pode ver, essa reforma não foi nada legal. Tem também a regra de transição de 100%. Para que ela serve? Assim como existia a regra de transição de 50%, faltava 2 anos para as pessoas, 100% é quem faltava mais de 2 anos, né? Então, vamos supor, falta 3 anos, né? E aí, você, na época da reforma, que foi em novembro, e aí, então, você tem que continuar contribuindo esses 3 anos e mais 3 anos do pedágio, tá? E tem idade mínima, né? A idade mínima, mulher 57 anos e homem 60 anos, tá, gente? E essas são as regras, né, com a idade mínima, tá?
As outras vai aumentando, que foi a idade que eu mencionei, ela vai aumentando de tempo em tempo, né? De 6 em 6 meses, até chegar a 62 anos mulher, porque homem já era 65 anos mesmo, tá? Outra coisa, a forma de cálculo mudou e além da média de 100%, a alíquota, toda a aposentadoria agora começa com 60%, né? Então faz a média e começa 60%. Ela só vai ter acima de 60% no caso da mulher que tiver mais de 15 anos de contribuição, né? Que aí ganha 2% a cada ano, e caso de homem que tiver mais de 20 anos, né? Aí o que passar de 20 anos aumenta 2% por ano, tá, gente? Então ficou muito, muito, muito ruim mesmo, tá? Na realidade, pra ser sincera e honesta aqui pra vocês, quem quiser se aposentar com 100%, mulher vai ter que bater 35 anos de contribuição e homem 40, tá? A Luciana, gente, fique à vontade, hein? Tirem dúvidas. Essa live é pra tirar dúvidas, hein? A Luciana que tá dizendo que com ela, no caso dela, a empresa recolhe o mínimo, né? Que se pode pagar por fora e se soma. Olha, Luciana, você pode complementar tranquilamente. Vai somar o valor, tá? O tempo de contribuição é um só, mas soma o valor sim, tá? Luciana, você até pode pagar o teto, mas é aí que bom que você fez essa pergunta. Era justamente isso que eu queria explicar. Não, às vezes, pagar o teto pra você, no seu caso, não vale tanto a pena, entendeu? O ideal é você fazer um cálculo previdenciário, né? Para verificar qual é o seu cenário hoje e qual é o seu histórico de contribuição, para mostrar para você qual valor você pode complementar que fica para ficar interessante para você lá na frente, entendeu? Porque muitas vezes se você paga o teto, não vai aumentar tanto assim, tá? A gente tem que ver qual é a data prevista para sua aposentadoria, né? Lembrando que a gente está vendo um cenário, Luciana, que hoje você está empregada, né? E que você está pensando em complementar. Perfeito, sem problema algum. Complemento de valor, né? A única coisa é que se você ficar desempregada, aí você vai ter que aumentar a parte que era a contribuição do seu empregador para você continuar no nível, tá? Então precisa fazer um estudo, precisa calcular para te falar direitinho, tá? Pagar pelo teto pura e simplesmente sem uma análise anterior, Luciana, você pode acontecer de jogar dinheiro fora, tá? Então tem que ter muita cautela nisso. Ela tá falando aqui, posso pagar pelo mínimo para somar? Então, o ideal é fazer o cálculo, tá? Para ver se vai te valer a pena esse desembolso, tá? Se vai te valer a pena. Poder você pode, né? O que eu tô falando é se vai te valer a pena financeiramente lá na frente. Soma, tá? Mas a sua aposentadoria, ela vai começar em 60%, né? E cada ano que passar de 15 anos, como é mulher, aumenta 2%. Então precisa calcular direitinho para você ter uma ideia de como será a sua aposentadoria no futuro, o valor adequado para você, mínimo 2 salários, 3, 4 ou teto, tá? É bom lembrar que o teto hoje atual do INSS é de R$ 6.101,06, tá? E aí, se você for querer complementar, o valor normalmente fica salgadinho todo mês, tá? E o teto, ele aumenta todo ano, todo mês de janeiro, assim como aumenta o mínimo, aumenta o teto também, tá? Então é importante ter isso em mente. Por isso é a importância de fazer o planejamento previdenciário, viu, Luciana? Para que possa verificar todo o teu histórico,
né? Se tem algum defeito de recolhimento de seus empregos anteriores, se não tem, né? Porque essa é a hora até de correr atrás de documentos, tá? Que você tem tempo, né? E se tiver algum erro da sua empresa, dá para você, né, aproveitando que você está dentro da empresa, você pedir documentos e tudo mais, isso ajuda muito, tá? Então, às vezes as pessoas falam, gente, mas pra que isso, né? É um luxo. Não, não é. Não é. Planejar a sua aposentadoria se faz cada vez mais necessário, até hoje aqui no nosso país, que as pessoas ficam desempregadas muito cedo, tá? Com 50 anos as pessoas não conseguem mais se recolocar no mercado de trabalho, né? Então é importante demais isso. A Regina aqui tá falando que, então quer dizer que se eu tiver 62, recebo 60%? Então, Regina, é assim. Primeiro tem que fazer a contagem. Se você tiver no mínimo 15 anos, tá? Você recebe 60% da média do cálculo. Se você tiver 16 anos, 17 anos ou 18 anos contribuídos, tem que fazer a média, né, fazer o cálculo, e no final, né, o que deveria ser 60% em 15 anos, tá? Aí já aumenta 2% a cada ano, entendeu? No seu caso, por exemplo, vamos supor, você tem 18 anos pagos, né? Vai aumentar 2% a cada ano que passar de 15, entendeu? Mas mesmo assim, cai bastante o valor, tá, Regina? É por isso que é importante fazer o cálculo, planejar, para você poder saber a hora certa de você aposentar, tá? Então, Regina, 60% é quanto? Isso varia, né? Por exemplo, estamos em 16 pessoas nessa live. Cada pessoa teve um histórico de contribuição, tá? É impossível a gente falar um número sem calcular. Por isso é a importância da contagem de tempo, de valor, né? Verificar como está o seu histórico, né? Qual valor te vale a pena pagar daqui para frente para você ter uma aposentadoria melhor, tá? Isso é muito importante. Sandra, tudo bom? Seja bem-vinda. Aí a Luciana tá falando que tá afastada da empresa por 3 anos e a empresa não está recolhendo. Você tá afastada recebendo auxílio doença? Me fala. Porque se você estiver recebendo benefício previdenciário, você não pode recolher. De jeito nenhum, de maneira nenhuma, tá? Não pode, tá? Porque aí entende que você está trabalhando, tá? Você não pode recolher. E o tempo que você está recebendo auxílio doença, por exemplo, já é revertido como contribuição para você, tá bom? Sandra tá falando que a filha dela tem 19 anos e ainda está estudando. Se pode começar a pagar. Pode começar a pagar sim, tá? Como ela é estudante, Sandra, o ideal é você pagar pelo código do facultativo mensal, tá? E vai ajudar muito, pode ter certeza que sim, tá? Até porque hoje tem idade mínima para aposentadoria, né? Até a sua filha chegar na idade, certamente a nossa Previdência já vai passar por mais algumas reformas, né? Para quem não sabe, desde novembro de 2019, nossa Previdência já passou por micro-mini reformas, reforma da reforma, reforma da reforma, reforma da reforma, que está acontecendo de maneira silenciosa, né? E a gente só sabe porque a gente trabalha com previdência, né? Então a gente é obrigado a saber. Mas então fiquem espertos, porque desde novembro tiraram a forma de alteração na nossa previdência da Constituição Federal. Então, com um quadro bem reduzido, né, de deputados e senadores, eles podem alterar bastante coisa, assim como vem fazendo, tá bom? José, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.
Aí a Regina tá dizendo que ela tem 19 já. Regina, para te falar o valor aproximado, você precisa fazer um planejamento previdenciário, né? Uma contagem, né? E se o valor for muito abaixo do que você precisa, aí o planejamento se mostra bem interessante para você, tá bom? Às vezes, viu, Regina, é o melhor investimento que você pode fazer pra você, tá? A Ângela aqui falando que é verdade que a fibromialgia aposenta. Ângela, nós fizemos já uma live sobre fibromialgia, tá? Hoje aqui é só sobre planejamento previdenciário, deixando claro para as pessoas a importância que elas têm de planejar a previdência, como pagar para ter uma aposentadoria melhor, tá? Mas sobre fibromialgia, no nosso canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino, tem a nossa live lá gravada, bonitinha, tá bom? E a Luciana tá perguntando, recebi 1 ano e tô há 2 anos sem receber da empresa. Bom, Luciana, o ideal é que você veja essa questão contra o INSS, né? E contra a empresa também, porque o funcionário, quando ele está afastado pelo INSS recebendo o benefício, ótimo, né? Agora, quando corta benefício, a empresa não deixa voltar porque tá doente, se for o caso, né? E não paga salário e o INSS também não paga o benefício, então você tem 2 saídas. Entra contra o INSS e entra contra o seu empregador, porque ele não pode te deixar dessa forma, tá bom? A Camila aqui tá dizendo que vai colocar em ordem a vida profissional enquanto tem tempo. Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu queria deixar claro, tá? As pessoas que trabalham como enfermeiro, médico, tem insalubridade, né? Que trabalham também em laboratórios de hospitais. Gente, a aposentadoria especial também sofreu alteração, tá? Então é importante esse planejamento previdenciário também para quem trabalha na área da saúde, trabalha exposto a ruído, né? Não só na saúde, entre outros, os vigilantes também, que agora foi aprovada a aposentadoria especial, né? É muito importante por vocês saberem que mudou, agora tem que ter 60 anos de idade para aposentar especial e começa em 60% também a aposentadoria, tá? Então é importante demais o planejamento para que você possa se aposentar com um valor que você vai conseguir sobreviver da sua aposentadoria, tá? Infelizmente, o nosso cenário hoje não é raro termos aposentados no mercado de trabalho, porque, infelizmente, a nossa aposentadoria é reduzida demais. E com o avanço da idade, plano de saúde, remédio, aluguel, as pessoas gastam muito mais com o envelhecimento, tá? Então é importante, quanto antes você puder planejar a sua previdência, né? Olha, passou uma outra reforma, planeje novamente, né? De acordo com as regras novas. É importante isso para vocês, tá? Importante demais. Rubens, seja bem-vindo. Bradowski, boa noite. Boa noite. A Carla tá falando aqui, os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, compensa fazer uma previdência privada à parte? Qual a sua opinião que a reforma da Previdência não foi boa opção para os contribuintes? Então, Carla, os jovens, eu acho sim que é interessante fazer uma previdência privada também, né? Também, e não abrir mão de jeito nenhum do INSS. Por quê? O INSS é vitalício, tá? E o cálculo dele é diferente de uma previdência privada. Previdência privada, gente, é capitalização. Então é você que vai pagar pra você, entendeu? E aposentou, ou você pega todo o dinheiro que tava lá, ou você pega
parcelas mensais, mas acabou o dinheiro que tava lá, acabou, já era, entendeu? E o brasileiro não tem uma cultura para viver de previdência privada somente dela, entendeu? Por isso que eu digo, quer fazer uma previdência privada? Ótimo, como uma segunda opção, como complemento, como perguntou a Carla. Obrigada, viu, Carla, pela pergunta. Mas a previdência, o INSS, ele é vitalício, gente. Então não tem isso de, nossa, acabou o dinheiro que tava lá, eu fiquei sem. Não. Você recebe até você falecer, tá? E se você deixa dependentes, ainda vira pensão por morte, tá bom? Agora, o adequado, Carla, é o jovem entra, começa a pagar INSS, faz uma previdência privada, né? E fica de tempos em tempos fazendo o planejamento, porque a regra pode mudar, entendeu? E aí pelo menos ele vai saber se o que ele tá pagando vai valer a pena para ele lá no futuro. Se ele aumenta, se ele diminui, entendeu? Na minha opinião, Carla, a reforma da Previdência não foi bacana, né? De maneira geral, né, para o contribuinte não foi bom. A média da aposentadoria já caiu pela forma do cálculo, né, média do 100%, que antes era média da 80% das maiores, né, só por isso já é bem complicadinho. Agora, aliado a isso, ainda tem que a aposentadoria começa a 60%, né, com 15 anos, tá? Aí aumenta a cada 2% a cada ano, tá? Ótimo. Quem é que consegue, o pessoal agora mais novo, bater 30 anos no mercado de trabalho com o desemprego que a gente tem? Complicado, né? Então, o que acontece? Não foi muito bacana porque você vai ter que bater 35 anos para mulher, no caso, para poder ter uma aposentadoria 100%, né? Ao passo que o mercado de trabalho está muito ruim, pode ser que não consiga. E aí, idoso, que normalmente tem problema de saúde, remédio, plano de saúde que é caríssimo, porque o idoso somente no SUS é complicado, né? Então, e não dá para você ficar contando com seus filhos, né? Então é bem complicadinho. Não acho que foi uma boa. Agora, tem uma outra coisa. Ana, e agora? Média do 100%. Vai cair muito. Calma. Tem um jeito, né, normal de você fazer o cálculo e verificar se você tem uma gordura. Por exemplo, 30 anos mulher. Se você tiver 31, 32, 33 anos, pode ser que consiga com essa gordura tirar uns períodos de salário menor para não atrapalhar no seu cálculo. Há essa possibilidade, tá? Mas, como eu já falei, impossível a gente falar de valores se não fizer o planejamento previdenciário, tá? Planejamento previdenciário, pessoal, somente um advogado especialista, um previdenciarista da sua confiança é a pessoa mais adequada para fazer, tá? Muitas vezes até um previdenciarista, às vezes ele não se especializou nessa parte de cálculos, não é a pessoa mais adequada para fazer, tá? Você tem que procurar um previdenciarista da confiança de vocês, tá? Que saiba fazer cálculos para não te causar prejuízo, por favor. Porque se for para causar prejuízo, fica do jeito que tá, né? Para não te causar prejuízo, para indicar valor, para indicar como você pode fazer para corrigir erros, empresas que não constam no INSS, erros de antigas empresas, né? E te mostrar o caminho das pedras, como você pode fazer para contribuir para ter um salário melhor, ou se não tem como melhorar, por qual valor você pode contribuir para você economizar, tá? Nesse momento, nessa crise que cada dia que passa vem a se agravando, economia é a ordem da vez, tá bom? Aí a Regina tá perguntando como faz o planejamento. Regina, o planejamento você precisa
contar com um advogado especialista da tua confiança, especialista em previdenciário, né? Você precisa das suas carteiras de trabalho, do seu extrato previdenciário, extrato de contribuições previdenciárias, né? E carnês, se por acaso você pagou algum período por conta, né? O carnê e o seu comprovante de pagamento. Esse é o básico, tá? Aí, lógico, isso vai variar de caso para caso, de pessoas para pessoas, que aí, se precisar, o advogado especialista vai pedir outros documentos, tá? Para que possa fazer uma análise bonitinha, fechadinha. E, gente, eu sei que tá todo mundo na pandemia, que ninguém quer sair de casa, mas assim, planejamento previdenciário você faz pela internet, tá? Um advogado especialista da tua confiança, você manda os seus documentos para ele pela internet e ele faz, tá? Não precisa nem se deslocar, você faz isso no conforto da sua casa, tá certo? Ednilce, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda, Ednilce. Helena, tudo bom? Boa noite. A Carla dizendo que acabou a energia, não sabe se respondeu a questão. Eu respondi sim, Carla. Aqui também acabou a energia e foi bem engraçado porque quinta-feira passada aconteceu a mesma coisa. Gente, desculpa, a câmera aqui tá balançando. É que eu tenho uma gata e ela tá aqui passando pelo tripé da câmera. Desculpem, viu? Ednilce tá aqui dizendo que contribui pro salário mínimo, né, Ednilce? Gente, o ideal é que vocês contribuam pelo valor que vocês possam continuar na média, tá? Então, assim, se vocês conseguem pagar por um salário, ótimo, é por um salário, né? Agora, se você consegue fazer uma força para pagar um pouco a mais, aí já começa a ser interessante o planejamento previdenciário. E, aliás, Ednilson, o planejamento previdenciário é muito importante para todo mundo, inclusive para quem paga pelo mínimo, que é para você ver qual a idade mais próxima para você, nessas regras de transição todas que a gente tá falando aqui desde o início da live, tá? Gente, pra quem perdeu a live desde o começo, a live ela fica gravada no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é Ana Luísa Tangerino, tá? Fiquem à vontade, façam as suas perguntas, tá? E estamos à disposição. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo, tudo bom? Ai, Carla, que bom, eu fico feliz. Pode vir, pode vir, manda, a gente tá fazendo tudo pela internet, porque com essa pandemia, né, é a segurança de todos, né? Eu fico feliz. E então, o que que acontece? Tem outra coisa, gente, que as perguntas vieram, mandem mesmo, que é super importante, mas enquanto não venho mais perguntas, eu vou completar, tá? Tem um tempo de contribuição, dentre as regras de transição, que exige a idade mínima, tá? Então, em novembro de 2019, para mulher, precisava de 30 anos de contribuição e 56 anos. Então, vamos supor, 30 anos de contribuição. A Previdência passou, a reforma entrou em vigor dia 13 de novembro, tá? As pessoas que não tinham o direito a regra antiga, né? Ou até as pessoas que tinham, tá? Tem gente que tinha 30 anos, por exemplo, e não quis aposentar, falou, ah, não quero, é direito adquirido, eu não vou perder mesmo, então eu não quero. Tudo bem. Mas tem as opções, né, para essas pessoas que continuaram a trabalhar. Mulher, 30 anos e 56 anos, tá? De idade. E aí o cálculo já pela regra nova, tá? Pode ser que seja até mais interessante para essa pessoa, por que não? Então, se você já tem os 30 anos, mulher, antes da reforma e não quis aposentar porque optou assim, você então é uma felizarda, porque você tem o seu direito adquirido, tá? E você tem as opções novas. É aí que fica mais interessante ainda o planejamento previdenciário para você escolher qual que se adequa, né?
Ou daqui pra frente, como, se você ficou desempregada, como você vai pagar? Se você escolheu agora empreender, né? Agora nessa pandemia o pessoal começou a empreender, que é uma loucura, até pela onda, né, que aconteceu das empresas que fecharam. Mas e agora, empreendendo, qual valor eu pago para manter a minha média, para não cair, né? Para que eu não seja prejudicada. Isso é muito importante, viu, gente? E homem, 35 anos, precisava ter 60 anos de idade, tá? E aí vai aumentando meio 6 meses a cada ano, tá? Então, agora esse ano, mulher já 56,5 e homem 60 anos e meio, tá? E vai aumentando, tá, gente? Regra da pontuação. Tem gente que me pergunta muito. Ana, e a regra da 85/95 continua? Continua. Continua. Se você tem a regra antiga e tem a regra nova, tá? Mas 85/95 agora esse ano é 87/97, tá? Explico. Mulher, 30 anos, mais a idade tem que dar 87 pontos neste ano, tá? Homem, sua idade mais os 35 anos de contribuição que precisa, tem que fechar 97 pontos, tá? E assim vai aumentando de tempos em tempos, até que homem vai chegar a 105 e mulher 95, tá, gente? Então tá aumentando, tá? Essa aposentadoria é bem interessante, porque você pode tirar o fator previdenciário da regra antiga e na regra nova você pode até aposentar mais cedo, dependendo da sua idade, né? Então é interessante, gente. Por isso que eu já falei pra vocês aqui, temos 5 regras de transição, tá? Desde que foi aprovada a Previdência. 5 regras de transição e mais o direito adquirido, tá? Então, Ana, vale a pena eu aposentar na regra antiga ou na regra nova? Eduardo, boa noite, seja bem-vindo, tudo bom? Vale a pena regra antiga, regra nova, onde eu vou ganhar mais, né? Olha, eu quero saber agora, não quero saber de pagar mais, eu quero saber agora, eu quero garantir algo agora. Fique tranquilo, você pode garantir agora, fazer o cálculo, planejamento previdenciário, pelo menos para você saber o que você teria lá na frente, né? E o que você tem agora, para que você possa embarcar numa aposentadoria de peito aberto, entendeu? Ficar tranquilo, né? Porque não tem nada pior depois que você saiu com a sua carta de concessão na mão, super feliz, comenta com alguém, olha, eu tô aposentado e tal, isso aqui. Nossa, você perdeu dinheiro, você sabia que sua aposentadoria vai ficar assim, assim, essa. Porque numa hora dessa todo mundo comenta, né? É igual futebol, todo mundo é técnico. Então, tem que ficar tranquilo, né? Faça seu planejamento, mesmo que você queira se aposentar agora, pelo menos para você ter ideia do que você teria lá na frente, se vai valer a pena ou não, entendeu? Regina, e vale? Vale o quê, Regina? Porque aqui eu tô falando direto, então eu já nem sei mais do que você tá perguntando se vale, tá? Gente, uma coisa que é muito importante. O que não estiver no cadastro de informações sociais, que o pessoal chama de CNIS, é praticamente assim, olha, que não tá no CNIS não está no mundo, tá? Então, cuidem das suas carteiras de trabalho. Carteira de trabalho manchada, rasgada, rasurada, passar a caneta em cima para melhorar o número. Eu já vi isso. Gente que achou que o número, a letra de quem fez a anotação na carteira do RH não estava tão bonita, aí ela resolveu arrumar a carteira. Não façam isso, porque carteira rasurada perde a validade, tá? Sua carteira você perdeu, foi lá, tirou segunda via e passou nas empresas pegando novos registros. Tudo bem,
essa carteira não vai valer se não tiver o registro das empresas no extrato previdenciário. Você sabia disso? Explico. Perdi minha carteira de trabalho. Os meus vínculos de 1970, 78, né, 80, eu passei nas empresas que ainda existem, e elas vão lá e pedem para as empresas colocarem novamente o registro e efetuarem o carimbo. Só que, como é segunda via, lá na emissão tem uma data nova, né? Depois do teu registro. Então, essa carteira serve para o teu documento, mas não serve para o INSS, se as empresas não estiverem constando no CNIS, tá? Não é raro, hein, gente, isso acontecer. Não é raro. E aí, você faz o quê? Você tira extrato previdenciário, né? Guarda. Tira o extrato analítico do FGTS carimbado e assinado, né? Se essa empresa aparecer, ou as empresas que não aparecem no INSS, aparecer data de entrada e saída, ótimo, guarda esse FGTS com todo amor e carinho, né? Agora, se nem no seu FGTS não aparecer, você tem a opção de ir até o Ministério Público do Trabalho, e pegar um documento chamado RAIS, né? E se nem lá não aparecer, aí precisa ir até a empresa, pedir cópia do livro de registro, tá? Livro de registro dos funcionários, livro de registro autenticado, não é cópia simples, e uma declaração da empresa com data de entrada, saída e carimbo do CNPJ, tá? Se a empresa tiver fechado, você pode contar com seus olerites, com contrato de entrada, contrato de rescisão, tá, gente? Os originais valem sim, ou cópia autenticada, tá bom? Valem sim. Essas são as formas de vocês fazerem valer esse tempo que não está no CNIS e sua carteira ou rasurada ou uma segunda via, tá? Uma segunda via e os registros anteriores à emissão dessa segunda via não vai valer, tá? Isso é muito importante porque dói no coração ver a pessoa que trabalhou tanto tempo não saber disso e aí na porta só descobrir que não vale na porta da aposentadoria, e aí a empresa já fechou, empresa pegou fogo, já não tem mais os arquivos, tá? Fiquem atentos a isso, viu, gente? A Regina tá aqui dizendo, vale a pena aposentar pelo antigo? Regina, pode valer sim, tá? Desde que tenha o direito adquirido, né? Se você tem 30 anos no antigo, vale. Se você fez 60 anos como é mulher e 15 anos trabalhados no antigo, vale, né? Só não vai valer se você vier com preencher o requisito na regra nova, tá? Francisco, seja bem-vindo, tudo bom? Boa noite. Pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês sobre planejamento previdenciário, né? A importância dele, que não é jogar dinheiro fora, na realidade é investir no seu futuro, tá? Investir na sua velhice, tá? Porque você possa ter uma velhice mais tranquila, né? E que você possa também economizar dependendo de algum caso, né? Porque não vai valer muito, em muitos casos não vale a pena você pagar pelo teto, porque não vai refletir. Às vezes, pessoal, a diferença de pagar o mínimo para pagar o teto são 200, 300 reais mensal, tá? Mensal na tua aposentadoria. E aí é a diferença de você pagar 209 reais, dependendo da forma que a pessoa for pagar, e 1.000 reais, entre você pagar 209 ou 1.000, né? Ou se for MEI, por exemplo, 50 reais. Essa é a diferença, entendeu? Outra coisa, cuidado com as dicas de eu vou abrir MEI para pagar. Gente, MEI, você vai pagar pelo mínimo, hein? Pelo mínimo,
tá? Fiquem atentos a isso. Ah, eu quero pagar por 2, 3 salários, então o MEI não é pra você, tá? Fiquem atentos a isso, tá? Por favor. Então, esse era o recado que eu tinha pra vocês hoje. Essa é a nossa última live do ano. Última live do ano. Voltaremos dia 4 de janeiro. 4 de janeiro com o tema Túnel do Carpo e o INSS e como você pode fazer para obter um benefício, para obter às vezes até uma aposentadoria, se é o caso de acidente de trabalho ou não, tá? E esse vai ser o tema dia 4 de janeiro, tá bom? Vou fazer também uma enquete na página pedindo sugestões de temas de lives que é junto, né? Desde que seja tema previdenciário, né? Ou saúde pública. Então, por favor, estamos abertos a sugestões, tá? Fiquem à vontade, compareçam, né? Pretendemos continuar com a live em 2021, toda quinta-feira às 19 horas. E a participação de vocês é fundamental, tá? Que o nosso interesse é levar mesmo informação, tá? Para que as pessoas não fiquem tão perdidas e a sociedade informada é uma outra coisa, né? Uma sociedade que não consegue ser ludibriada, tá? É uma pessoa informada, ela não é enganada, ninguém passa a perna, tá? Enfim, era o que eu tinha pra hoje, tá bom? Valdeci, empregado doméstico tem que ter quanto tempo pra aposentar por idade? Valdeci, 15 anos com 60 anos e 6 meses hoje aposenta, tá bom? Gente, agradeço muito vocês, tá? Dia 4 de janeiro estamos de volta. Por favor, deixem a sugestão de vocês na nossa página, sugestão de temas que a gente ainda não tenha feito, né? Nosso canal do YouTube é Ana Luísa Tangerino, tá? Camila, você pode escrever aqui embaixo, por favor? Ana Luísa Tangerino, tá? E aí, fiquem à vontade que lá tem um monte de live sobre vários temas que pode ser útil para vocês, tá? Um abraço, até mais!